está Daisy Mason em um porão escuro e sem saída? O que são esses nomes? São os títulos dos livros da Kara Hunter, que eu acabei de descobrir, já li e tô apaixonada e conto para vocês. Mas antes, queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, os conteúdos são diferentes, espero que vocês gostem. Kara Hunter, vamos falar sobre ela. Os 3 títulos que eu citei foram lançados aqui no Brasil, mas a Kara Hunter, eu acredito que ela seja inglesa. Sei que ela mora em Oxford, eu já chego nesse ponto. Ela já lançou nessa linha, que é de um detetive, o Adam Foley, que é o chefe ali de um departamento de polícia em Oxford, que é a região que ela mora. Então ela escreve sobre as ruínas ao redor da casa dela, um lugar que ela conhece bem. Então ela já escreveu sobre essa delegacia uns 6 romances, eu acredito, algo assim. Mas aqui no Brasil já foram traduzidos 3, que foram esses que eu citei. O primeiro deles a ser lançado foi Onde Está Daisy Mason, eu esqueci do nome da garota. Onde Está Daisy Mason? Esse é o primeiro que começa a série, você vai sendo apresentado tanto para o Adam como para os demais sargentos detetives, policiais, enfim. Tem toda uma hierarquia nessa delegacia ali de Oxford. Em seguida, ela lançou Em um Porão Escuro. E agora o terceiro é Sem Saída. Eu já li os 2 primeiros e tô quase terminando esse terceiro porque é de uma escrita assim empolgante. Para quem gosta de policial, de um bom whodunit, feito com todos os elementos necessários, com todas as pistas que vão te levando a vários lugares e que ao final você até desconfia de algumas coisas, você até descobre algumas coisas, mas você vai ser surpreendido. Ela consegue fazer o romance policial com todos esses ingredientes, o red herring, que é aquelas pistas falsas que vão tirando você do rumo e tal. Ela consegue fazer todos esses ingredientes típicos de um romance policial muito bem feito, numa escrita muito fluida, que você vai lendo de forma muito agradável, você não vê o tempo passar. Como ela faz isso? Ela tem capítulos que são narrados em terceira pessoa, então é um narrador genérico que vai descrevendo as situações. Tem um dos capítulos, um grupo de capítulos que é feito em primeira pessoa. E quem é essa voz em primeira pessoa? É o Adam Foley, que é o chefe ali dessa delegacia. Ele me parece um cara muito sóbrio, muito centrado, um cara muito experiente, tanto é que ele ocupa essa posição, muito admirado e respeitado pelos seus subordinados. E ele é que ele que toca essas investigações. Cada um dos livros vai trazer um crime que aconteceu ali nessa região de Oxford, que a autora mora e escreve com tanta propriedade, descrevendo tão bem os cenários, na medida certa, eu diria. Ela coloca ali uma característica ou outra que já te transporta para essa cidade inglesa, tão típica de universidades e tudo mais. Você vai para lá e começa a viver esses mistérios. E é bem surpreendente. Ela vai sim ter um final que você não espera. Ela consegue isso, consegue fugir dos clichês. Ela faz capítulos. Ela nem coloca como capítulos, ela simplesmente
separa esses blocos de informações por 3 asteriscos, e você pode até chamar de capítulo, mas ela nem enumera isso. Então não são exatamente capítulos, eles são bem curtos, e ela mistura também o tipo de mídia, digamos. Então ela normalmente é o formato de livro normal, mas ela coloca bastante Twitter, por exemplo, que não é mais Twitter, né? Mas ela chama de Twitter. Ela coloca, então, trechos, já aqui também os livros são de 2015, 2014, alguma coisa assim, que começam as histórias. Agora, nessa terceira, a gente já tá em 2017, eu acho. Mas sim, ela vai colocando redes sociais, conversas em redes sociais. Ela coloca e-mails, memorandos que são trocados, que chegam para o Adam Foley. Ela coloca outros formatos de comunicação, de pistas, de informação para você ir montando esse caso. E sempre vai para a primeira pessoa quando é o Adam que está presente, ele que narra a situação. Se ele não está presente, vai para a terceira pessoa. E eu gostei desse esquema, fica bem interessante. Você conhece, né? Tem o narrador onisciente para as demais cenas e você tem o Adam Foley para te falar em primeira pessoa um pouco mais do universo dele. Então você começa a investigar os crimes com ela e aos poucos você vai conhecendo a vida de cada um desses policiais. Bem lentamente, ela vai citando uma informação ou outra. Bom, eu comecei pelo segundo livro. E aí vocês falam, não é melhor começar pelo primeiro? Bom, eu comecei pelo segundo e deu tudo certo. Só que, de fato, depois eu percebi, você não percebe isso quando você tá lendo. Quando eu terminei e fui já pro primeiro livro, eu percebi que tinham citações do primeiro livro no segundo. Mas não é nada que seja importante para você entender a trama, que seja importante para você descobrir quem é o assassino, de forma nenhuma. É só uma curiosidade. Então, o primeiro caso é o da Daisy Mason, e aí ele é citado no segundo caso. E agora que eu tô no terceiro, a gente tem os 2 casos sendo citados. Mas o da Daisy Mason é o que mais acontece, porque como era uma garotinha que estava na escola, tinha uns 10 aninhos, e no terceiro livro também tem um garoto de 10 anos, e eles estudavam na mesma escola. Então você começa a ver aí as citações, mas isso não implica de forma alguma para você entender a trama. O que você precisa da ordem correta é para você entender a vida dos policiais. Então você vai ver, mas do primeiro para o segundo, essa inversão que eu fiz não alterou nada. Você conhece o Adam Foley, você sabe que ele é casado e você logo vai descobrir que ele sofreu uma perda muito grande, ele e a esposa dele. Aí no terceiro livro, a história já muda um pouquinho. Então eu pensaria em ler os 2 primeiros em qualquer ordem, antes, para depois passar para o terceiro, porque daí você já vai pegar, você não vai descobrir uma coisa lá na frente que ainda não aconteceu nos 2 primeiros, né? Então, mas não é nada significativo mesmo. Você vai conhecendo também os demais policiais que têm relacionamentos entre si, como eles são, como eles vão crescendo na profissão deles. Um primeiro sobe para chefe, mas ele apronta uma no segundo livro, que ele acaba no terceiro livro sendo rebaixado, é aí um outro cara que vai assumir a posição dele, e você vai conhecendo esses policiais, mas de uma forma bem tranquila, ela espalha essa informação ao longo do tempo, é muito gostoso de ler os livros, você não consegue parar, essa é a minha opinião, você não consegue parar. E devo dizer também que para ser tão surpreendente, para fazer toda essa técnica do romance policial, ela é bem criativa. Ela tem algumas saídas
pouco menos usuais, digamos. Não são poucos, são menos usuais. Então você vai se surpreender mesmo. Eu já vi comentários falando desses livros nas redes sociais, que algumas pessoas ficaram frustradas, por exemplo, com Onde Está Daisy Mason, que o final do livro foi frustrante. Porque ela tem essa capacidade de quebrar um pouco o clichê, o final dessa história. Então isso pode ser decepcionante para algumas pessoas, pode causar alguma frustração? Sim. No meu caso, não. Eu achei interessante. Mas devo dizer que eu gostei mais do segundo livro. O primeiro, ele é legal. O segundo é bem legal. O segundo, ele é bem, assim, bem surpreendente. A trama é como se ela fosse ganhando mais experiência nessa linha. Então eu acho o primeiro interessante, o primeiro legal, o segundo bem legal mesmo. E agora eu tô no terceiro. O terceiro, veja, acho que eu tô quase chegando em 70%, como eu leio no Kindle. Eu nunca sei exatamente onde, que páginas eu estou, mas em 70% da leitura. E ela teve momentos no começo que eu achei um pouco lento demais. Um ritmo um pouco mais lento e de descobrir essa trama também te enrolando um pouco. É isso que eu senti. Achei, então esse terceiro tá meio que... ficaria o segundo, continuaria em primeiro lugar, para depois o primeiro e esse terceiro. Porém, agora, nesses 70%, agora nessas últimas páginas, que eu li agora de manhã, ele deu um up, ele começou a revelar mais do que está acontecendo. Ele demorou bastante para revelar. E agora tá indo bem. Eu acho que ele pode ganhar, de repente, o segundo lugar na minha preferência. Só falando um pouquinho dos 3 livros, então, Onde Está Daisy Mason? É a história de uma garotinha que some na festa de aniversário dela. Os pais que moram numa casa bacana, mas assim, é uma casa bacana que imita o estilo, acho que é o estilo vitoriano, se não me engano. Você vai vendo pelos elementos que ela coloca que são pessoas que vivem mais de aparências do que de realidade mesmo. E nessa festa, que ela convidou um monte de gente, a garota tava lá na festa e desaparece. Ao final da festa, ela some e os policiais são chamados para descobrir onde está Daisy Mason. E aí você vai descobrindo um monte de coisas relacionadas a essa família. E, enfim, é bem interessante e é bem surpreendente mesmo. Aí você vai para a escola, você vai conhecendo os vizinhos, o passado dos cônjuges ali, né? Que, claro, foram casados previamente. Aí você vai descobrindo tudo que aconteceu. E onde está Daisy Mason? Você vai ficar com essa pergunta o livro inteirinho. Aí, no segundo, Em um Porão Escuro, é em outra ruazinha ali de Oxford, sempre é situado em Oxford, já que a delegacia tá ali, então ela atende aos crimes que acontecem ali, ela vai tentar resolver esses crimes. E Em um Porão Escuro, é um cara que compra uma casa dessas estilo vitoriano, e é uma casa autêntica, bem antigona, e ele começa a reformar, é um cara super mal-humorado, e quando eles estão, os empreiteiros, quebrando lá no porão para tentar reformar essa casa, o que eles descobrem? Que no porão da casa vizinha cai uma parte da parede e eles acabam invadindo sem querer a casa do vizinho, que é um professor, um doutor, professor aposentado, velhinho, que já tá com Alzheimer, tá bem debilitado. Nessa casa, quando eles quebram, eles descobrem que no porão tinha uma garota nos seus 18, 19 anos, acho que 18 anos,
e uma criança que provavelmente nasceu ali naquele porão. E eles estão bem debilitados também, provavelmente sem comer há muitos dias, né, com tudo muito precário. E aí é isso, descobri quem é essa garota que foi feita prisioneira, que está traumatizada nesse porão. Visto que quem é o dono da casa, que mora ali sozinho, é esse senhor com Alzheimer, que não consegue falar nenhum nome dele direito. E aí começa todo o mistério. É muito bem escrita essa história, e ela já tem um ritmo mais intenso, você vai descobrindo muitas coisas, e as coisas vão se entrelaçando, e crimes do passado também não resolvidos vão sendo descobertos e se misturando essa trama bem interessante. Eu achei, então, por enquanto quem tá no meu primeiro lugar de preferência da Cara Hunter é o Em um Porão Escuro. E agora esse Sem Saída, que conta sobre um incêndio numa casa, mais uma vez essas casas maravilhosas. Ela é bem antiga, ela é bem grande na verdade. Ela não é tão antiga assim, eu acho que ela é uma construção do século XX, do começo do século XX, se não me engano, mas muito sólida, muito grande, e o terreno é gigantesco, com um jardim muito legal, e uma família morava ali e houve um incêndio. O pai dessa família, ele é professor numa das universidades, e ele está desaparecido. Enquanto que a esposa e 2 filhos perecem aí nesse incêndio. E aí começa toda a história. Eu já tô em 70% e eles ainda... A perícia ainda tá em ver, porque o incêndio foi de tamanhas proporções que eles ainda estão lá nos escombros tentando entender o que aconteceu. Mas o bombeiro-chefe, que tem que fazer o relatório da perícia ali, ele já fala de cara, olha, vamos fazer o estudo de tudo e vai demorar um tempo. Mas eu adiantaria, que eu aposto, que é um incêndio criminoso. Então, mas até agora a gente não tem a confirmação exata disso. Olha só o tempo que tá levando. Por isso que eu disse que é um pouco mais arrastado esse terceiro livro. Mas o que eu posso dizer é que eu gostei muito do estilo da Cara Hunter. Ela que tem, eu acho que uns 55 anos e faz esse... Ela tem outros livros, mas ela fez essa sequência que fora do Brasil já tá no 6º livro, contando dessa delegacia especificamente. E eu achei super legal. É uma sugestão. Eu dei 5 de 5 estrelas para o 2º livro. Eu acho que o primeiro eu daria umas 4 estrelas. E o terceiro, eu tô louca para terminar de ler. Provavelmente termino de ler hoje. Porque é esse tipo de livro que você não consegue parar de ler. Ela escreve muito bem. Tem essa diferença aí que ela faz de narradores. Dá um dinamismo, ela não tem capítulos, né? Ela só divide com esses 3 asteriscos, os blocos de informação, mudando a mídia, meus e-mails, as redes sociais, ou o narrador indo para o Adam Foley. E você já simpatiza muito com o Adam Foley. Ele tem até então, até o 3º livro, ele mostra essa retidão de caráter, essa organização, a liderança. Ele observa o time dele, então você vai vendo como ele procura valorizar todas as pessoas do time, como ele procura distribuir as atividades, como ele dá força para aqueles que estão subindo de cargo, para que eles se sintam mais seguros, como ele também acaba tendo que mexer uma vez que a pessoa não tem maturidade para assumir um determinado cargo. Então é um trabalho em equipe de polícia, muito interessante de você conhecer. É um universo e você vai pro lado humano deles também, os problemas que cada um tem, afinal são seres humanos ali trabalhando.
E é bem interessante, uma leitura muito agradável para quem gosta de policial. A Cara Hunter é uma super pedida. Então fica aqui minha sugestão de livro, tem os 3. Eu começaria como eu fiz mesmo, pelo segundo. O segundo ele é bem mais eletrizante. Então começa pelo segundo, você já gosta e aí você pensa se vai para os outros 2. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.